Olá a todos os queridos irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira poderosa e abençoada aqui no canal Nicolas Silva, onde você aprende um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus, sobre sua palavra. O nosso tema de hoje é sobre conversão. Então, se você já gostou do tema, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo, comenta, fica à vontade, o canal é seu. Vamos lá então para o nosso versículo de hoje. Nosso versículo de hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32, que diz: Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Tá? Então vamos lá para a nossa primeira parte aqui da explicação, rapidinho. A maioria dos cristãos estão às vezes no meio que perdidos com relação a este tema de conversão, pois alguns não sabem como acontece a conversão do coração e da alma. Neste vídeo eu vou te explicar melhor, tá? Então, neste vídeo, aqui na primeira parte, está querendo dizer o seguinte, que até mesmo os cristãos, os verdadeiros cristãos, estão perdidos com relação ao tema de conversão, tá? Não sabe como acontece a conversão do coração e da alma, tá? Mas neste vídeo, eu prometo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre conversão. Então vamos lá, continuando aqui a explicação. A conversão acontece quando um indivíduo entende que Deus é mais importante que todas as outras coisas no mundo. Acontece quando eles colocam Deus em primeiro lugar todos os dias. Ao acordar, por exemplo, um convertido vai logo falar com o Criador ou meditar na palavra, tá? Então aqui eu dei um exemplo para vocês de como acontece uma conversão, tá? A conversão acontece quando um indivíduo ou uma pessoa entende que Deus é mais importante que todas as outras coisas no mundo, tá? Então ela passa a colocar Deus em primeiro lugar todos os dias ao acordar. Um exemplo, ao acordar, essa pessoa vai logo falar com Deus, com o Criador, ou seja, orar. Essa pessoa vai orar, tá? Ou essa pessoa vai logo meditar na palavra de Deus logo pela manhã, logo que ela acorda, tá? Pode não ser de manhã, tá? E varia de pessoa para pessoa um momento de meditação da palavra e um momento de oração. Mas as pessoas precisam entender que a conversão é colocar Deus em primeiro lugar todos os dias, tá? Porque Deus é mais importante que todas as outras coisas no mundo, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Quando não colocamos Deus acima de tudo em primeiro lugar, significa que Deus não é tão importante assim nas nossas vidas. E é isso que Deus entende de nós. E por isso ele fica triste e não se agrada das nossas atitudes. Tá? Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que quando os cristãos não colocam Deus acima de tudo em primeiro lugar, significa que Deus não é tão importante assim na vida deles. Tá? Significa que Deus não é tão importante assim na vida diária, tá? No dia a dia, tá? Significa que Deus pode ficar em segundo plano, significa que Deus não é tão importante, significa que Deus não faz tanta diferença assim na vida de alguns cristãos, tá? Naqueles que ainda não converteram seu coração e ainda não converteram sua alma, tá? Mas, por outro lado, existem aqueles que são convertidos, graças a Deus. Aqueles que, né, colocam Deus em primeiro lugar, aí agradam a Deus, tá? Então, Deus não fica triste com esse tipo de atitude. Ele fica triste com a atitude de não colocarmos Ele em primeiro lugar todos os dias, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui a explicação. Uma pessoa convertida também é aquele tipo de pessoa que não tem mais os seus pecadinhos de estimação. A pessoa convertida é aquela que caminha sempre em santidade e que já entende que mesmo pecando ou caindo no erro, tem um pai e um juiz que perdoa todos os seus pecados, independentemente de qual tenha sido ele. Então, se você viu que precisa mudar suas atitudes, busque sua conversão completa em Cristo Jesus. Amém? Então, aqui na última parte da nossa explicação, está querendo dizer o seguinte, que a pessoa convertida também é aquele tipo de pessoa que não tem mais os pecadinhos de estimação.
tá? É aquele tipo de pessoa que já entendeu que ela deve caminhar em santidade, tá? E aí já entende que mesmo pecando, mesmo caindo em pecado, tem um pai e um juiz que perdoa todos os pecados dela, tá? Então, essa pessoa pode sim pedir perdão a Deus, que ele vai perdoar os pecados dela. Se, claro, caso aquela pessoa tenha caído em tentação e pecado contra Deus, tá? Mas a pessoa convertida é aquela que não tem mais os seus pecadinhos de estimação. Ou seja, aquela pessoa que já entendeu que não pode ficar numa vida de pecados e cheia de erros que desagrada ao nosso Criador, tá ok? Então, se você viu que precisa mudar suas atitudes, busque sua conversão completa em Cristo Jesus. Amém? Então eu agradeço a você mais uma vez pela companhia em mais um vídeo de mais uma semana, mais uma quarta-feira aqui no meu canal. Muito obrigado, tenham todos uma excelente semana, um ótimo final de semana. Até quarta-feira que vem, se Deus assim permitir. Muito obrigado pela sua visualização, pela sua audiência aqui no canal. Eu